turma, tudo bom? Olha a gente aqui de novo com convidada, pois é, 1, 2 e 3. Hoje a gente teve a ilustre participação de Fabiana Félix da Silva, assistente social e empreendedora, conversando com a gente desde o módulo 1 sobre coisas que vocês precisam estar a par, vocês precisam estar ligados nisso tudo que a gente está falando. Eu sou a professora Janaína Cabral, esse é meu sinal em Libras. Clisman está fazendo a interpretação para a gente nessa aula. E Fabiana, obrigada por ter vindo. Por nada. Estamos aqui. Pois é, olha só. No módulo 1, a gente apresentou Fabiana. Ela conversou um pouquinho sobre a vida dela, os primeiros anos dela, a transformação da Fabiana menina para Fabiana mulher, lá nas ladeiras do Alto do Pascoal, não foi, Fabiana? Sim. E também esse percurso da pessoa profissional, sabe, aquele estar lá onde a gente vai e se desenvolve profissionalmente. Vocês aí da turma de jovens e adultos, eu tenho certeza que boa parte, ou todos, são profissionais, atuam profissionalmente. E de noite vão aí para a escola estudar, não é assim? Pois é, a gente vem conversando sobre essa vida na comunidade, viver, crescer, progredir, estudar na comunidade onde a gente mora. Foi sobre isso que a gente conversou lá no iniciozinho dos outros módulos. Né? Vão lá assistir, inclusive vocês precisam ver essa conversa por inteiro. Dessa vez, aqui no módulo 3, eu trouxe algumas provocações e algumas perguntas para a gente colocar na mesa e vocês desenvolverem aí em sala também sobre um pouco mais sobre esse social, sobre a assistência, esse serviço social. E eu trouxe uma pergunta para a Fabiana e a gente vai desenvolver e pensar sobre isso. Me diz aí, existem alguns direitos cidadãos que as pessoas desconhecem? Será que tem? Será que alguém hesita em dar essa resposta? E aí, será que a gente não vê de cara essa resposta? Eu vou querer que a Fabiana desenvolva esse pensamento para a gente. E um pouco mais, eu peço que você nos diga alguns desses direitos que muitas vezes as pessoas nem sabem, não é, Fabiana? É verdade. Para a gente começar, a gente vai falar dos direitos básicos, né? Uhum. O direito à vida, que tem a família, tem a mãe lá, a gestante, que vai ter o seu bebê. Uhum. Ela precisa de um atendimento de saúde, um atendimento bom, para que ela possa ter essa criança. Esse índice de natalidade, ele precisa ser cuidado. Uhum. E aí tem a questão do direito à moradia, que também nas comunidades a gente vê as moradias como são, a maioria são precárias. Saneamento básico falta, estradas, os acessos, né? As Muito casas, importante. umas em cima da outra. E aí, isso é que faz a comunidade. Mas é justamente esses direitos de você... Pela falta da infraestrutura. Infraestrutura né? mesmo, Ou não isso. saber que faz esse construir de Sim. modo inadequado. É a necessidade, eu vou viver aonde? Então, um espaçozinho que tiver daquele quadrado é É onde o que a eu vou galera aproveitar. Isso, construiu um a sua casa. conjugadozinho no cantinho da casa dos meus pais, dos meus avós, que eles construíram lá e compraram um terreno, e eu vou fazer aqui, vou botar para os meus filhos, vou botar É o para... famoso puxadinho. O puxadinho, isso. Aí a questão da moradia digna, do acesso à água potável, que a gente vê que também nas comunidades é bem precário, bem precário. Verdade. A questão mesmo de um espaço de lazer, que o lazer também é um direito humano à pessoa. E aí eu tenho meu filho, mas esse meu filho ele não tem um espaço onde ele brincar. Ele vai brincar onde? Para se desenvolver também, além de estudar, a criança precisa de um lazer. Cultura, um espaço onde eu possa levar meus filhos, meus sobrinhos, para assistir um filme, um teatro, um cinema, que a gente sabe também que é tudo muito caro, muito caro. E a realidade das pessoas de comunidade é essa mesmo, de você ter que abrir mão de uma coisa em prol de outra. É você dizer assim, poxa, eu tenho direito à cultura? Tenho. Eu tenho direito a lazer? Tenho.
Mas e aí, como é que ficam os outros direitos? O direito à alimentação, eu vou ter que abrir mão disso em prol disso? Como é que eu faço para gerir um calçado do meu filho, uma alimentação do meu filho, uma conta de energia que vai chegar, eu preciso pagar? Como é que eu vou fazer para isso? E tudo isso é direitos, são direitos. São direitos que o indivíduo ele precisa e ele tem como ele buscar o acesso a isso. Porque, como a gente fala tanto em direito, direito, direito. Pronto, eu acabei de falar no módulo anterior do Compaz. O Compaz, ele dá esse respaldo de você levar a sua criança para esse espaço de lazer. Lá você tem aulas de teatro, tem natação, tem educação infantil. E lá você vê que esses direitos você consegue perceber. E dizer assim, Na poxa, prática. na prática, É um espaço pertinho onde você da minha pode casa, ir. mas em outras comunidades tem outros locais Isso. também, além dos Compaz, né? Sim, sim. Assim, então a gente percebe, e aí eu quero que isso seja bem compreendido por vocês que estão aí na sala, tá, gente? Que essas reflexões que Fabiana traz sobre direitos sociais é para todo mundo. Sim. Mas vem cá, você já reparou que quem não usufrui, que quem não tem acesso a esse direito é justamente o pessoal da baixa renda? Já notou? Já notou que é justamente as pessoas que não têm esse quadro que ela traz aí de escolher ou isso, porque não tem grana para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, fala pra gente, Fabiana, essa desigualdade social, ela forma um desenho na sociedade, não é? Então, é aquela coisa que a gente vê nas aulas de história, de geografia, nas outras aulas de português, um montão de gente com pouco e um grupinho assim, com muito. É isso que é a desigualdade, não é? Desigualdade social. Fala um exatamente. pouquinho sobre essa desigualdade social, Mas Fabiana. é justamente isso, é de você se ver numa situação de que você olha para o lado, aí você faz assim, poxa, eu preciso disso, eu não tenho. Aí passa uma pessoa assim, com um carrão na sua frente, com muito bem vestida, aí faz assim, poxa, por quê? Fulano pode, fulano tem acesso, eu não tenho. É visível aos olhos das pessoas que moram na comunidade isso de dizer assim, poxa, essa desigualdade. Aí é onde vem aquela máxima que costuma se dizer. Essa desigualdade é que vai fazer o menino da comunidade ver um coleguinha da escola, poxa, ele tem um tênis legal. E aí, assim... eu não tenho, eu não posso ter. É a própria estrutura da sociedade capitalista. Sim, exatamente, né, exatamente. Cada grupo independente são o meu dinheiro, é o meu patrimônio, sim, e o sim. seu, e quem é que tem, quem é que não tem, um grupinho assim tem muito, outro grupinho não tem nada ou quase nada. É sobre isso que a gente está falando. Eu quero que você me diga, Fabiana, nessa tua trajetória como no serviço social e também como empreendedora, eu quero que a gente faça um destaque, um apontar, traga uma pisada sobre a população negra dentro dessas comunidades. Conversa um pouco sobre isso, né? Você como mulher negra, nós como Sim. mulheres negras poderosas e articuladas, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que está esse falar, esse conviver, esse espaço, esses direitos para as mulheres que estão nos assistindo? Então, é justamente assim. Eu me vejo quanto mulher negra, como eu falei, sou periférica, sou mãe solo, certo? E me vi numa realidade que eu tive eu posso dizer que eu tive um hiato de tempo, assim, na minha trajetória educacional. A princípio, quando eu encerrei o ensino médio, aí eu fiquei naquela, meu Deus, eu vou fazer o quê da vida? Eu preciso fazer uma graduação, eu quero fazer uma graduação. Só que eu dizia assim, poxa, eu tenho, o que eu falei anteriormente, eu tenho que abrir mão disso aqui para eu poder conseguir chegar ali. Eu precisava pagar uma universidade, porque o curso que eu escolhi
Como eu trabalhava, aí é que vem a questão de você precisar. Eu trabalhava durante o dia, eu só tinha disponibilidade para estudar à noite. Aí o que era que eu fazia? Igual ao nosso pessoal Muita da gente. EJA. Aí o que eu fazia? O curso que eu queria fazer, numa Federal da Vida, só tinha manhã e tarde. Era diurno, noturno não tinha. Aí eu dizia, poxa, se eu for trancar, se eu for parar de trabalhar, abrir mão do trabalho, em prol de uma graduação, eu não vou ter como conciliar minha vida, meus filhos. Como é que eu vou fazer para gerir? Aí eu dizia assim, não, calma, eu vou ter que dar um jeito. Aí o que é que eu fiz? Eu tive que ir para uma universidade privada, justamente por isso, mas até isso você, sabe, se apertar. E dizer assim, não, eu tenho muita vontade. Eu passei 15 anos do meu ensino médio até a minha graduação, eu passei 15 anos sem estudar, mas justamente nisso, de dizer assim, poxa, eu quanto mulher, mãe solo, periférica, negra, eu digo assim, eu quero, era uma inquietação, uma coisa que mexia muito comigo. Eu dizia assim, eu quero mudar essa realidade, eu quero sair dessa minha zona de conforto, desse mundinho. Isso aqui não é para mim. Como eu via outras mulheres negras, não que isso seja um rótulo, seja uma coisa de dizer assim, não, necessariamente por você ser periférica, por você ser negra, por você morar em comunidade carente, você tenha que seguir por esse caminho. O errado que as pessoas costumam dizer de fáceis, que fáceis não são nada, esses caminhos, de dizer assim, eu preciso sair dessa realidade, isso não é para mim. Eu me espelhava em outras pessoas, mas eu dizia, aquilo não é para mim, aquilo não serve para mim. E aí a educação deu esse estalo de dizer muito assim, não, eu vou para uma graduação, eu vou me formar, eu vou conseguir sair e mudar essa minha realidade. E com isso também eu vou tentar puxar outras pessoas para o meu lado. Tanto que eu tenho algumas amigas minhas também que começaram a querer fazer uma graduação, a entrar na universidade, a tentar concursos, justamente por isso. Por dizer assim, eu não quero mais essa realidade, eu não quero mais conviver com isso. Eu não quero ficar aqui no meu mundinho. Eu preciso mudar e eu preciso ajudar outras pessoas também, da comunidade, a fazerem esse ciclo. Até porque quando você fala dos rótulos, é justamente essa luta, né? Até porque nossa vivência nunca é banal, nunca. Nada que você vive é banal. Então, a luta é contra isso, não é? A essa mente se expandindo, crescendo, aprendendo, se iluminando com os conhecimentos, com coisas que a gente não sabe, mas que a gente pode aprender. É sobre isso que a gente conversou ao longo do módulo 1, 2 e 3, com a participação de Fabiana Silva, que hoje faz trabalhos de arte, né, design de bijuterias e acessórios, e vive disso, como ela falou com a gente nos outros módulos, nos exemplificando. Eu trouxe nossa convidada para que você perceba que você também pode amanhã estar aqui na nossa aula conversando sobre sua história, sua vida, seu percurso como estudante da EJA, como mulher, como homem, como jovem, como idoso. Não é assim? Não é sobre isso que a gente vem conversando ao longo de todas as nossas aulas? Ao longo das provocações que a gente traz para que você desenvolva aí na sala? E é justamente sobre isso que eu vou pedir na atividade. Inclusive, ela já vem sendo proposta também nos outros módulos, para que vocês sentem e conversem sobre a realidade de vocês. Traz pessoas, gente. Pessoas daí de perto, pessoas aí do centro comunitário. Sempre tem aquele líder comunitário, aquele grupo que traz esses ensinamentos, essas reflexões, esses cursos. Vai lá. Você sabe dos espaços onde oferece essa orientação para que você vá atrás desses direitos que a gente trouxe aqui na aula? Você conhece alguns desses espaços? Fabiana nos ilustrou alguns, citou alguns espaços, especificamente na Zona Norte, que é o local dela. Mas e aí no teu local, na tua comunidade? Quais são os espaços? Conversem sobre isso, gente. Tem que ser dito. E mais do que conversar, como é a atuação nesses espaços?
são legais? Tem realmente serviços de orientações para vocês? Depois que a gente pensar sobre isso, a gente pode pensar como a gente pode atuar. No que você é bom? Será que você faz uma coxinha tão gostosa, tão excelente, que talvez essa coxinha possa ser uma porta aberta para algo melhor, maior, diferente na sua vida profissional? É sobre isso que a gente fala quando a gente diz de empreendedorismo. É aquele talento, não é, Sim, Fabiana? Aquele talento. que eu trouxe de criança, uma coisa que era se hobby, transformou e se transformou numa fonte de renda, sim, com certeza. Então, será que você aí na sala não tem com certeza, fala a verdade, não tem aquilo que você é bom, muito bom e pode desenvolver? Culinária, costura. Não é? Então, vamos fazer assim? Pensem sobre isso, conversem sobre isso e desenvolvam pensamentos e atitudes sobre esses temas. Fabiana, muito obrigada pela participação. Já firmes aí nos estudos. Foi o que a gente se comprometeu a fazer. Eu vou sempre estar lembrando a você. Um beijo e até a próxima aula. Gente.